Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, motoristas da Urbano paralisam os transportes e cobram providências da Prefeitura em acordo com a empresa. E também, entre outros destaques, você vai ver que uma casa foi destruída por um incêndio neste fim de semana em Getúlio Vargas. E a polícia prendeu pacotes que seriam arremessados no presídio estadual de Erechim, no interior de São Valentim. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e também da nossa região do Alto Uruguai Gaúcho. Imagens da capital da amizade, tempo nublado, temperatura na casa dos 12 graus aqui em Erechim. Daqui a pouquinho a gente vai ver a previsão do tempo, como é que fica o clima no dia de hoje. E a gente já começa, claro, falando da situação da empresa de transportes urbano aqui de Erechim. Agora, pela parte da manhã, após fazer as primeiras rotas do dia, motoristas e cobradores paralisaram os transportes e prometeram não retornar até que a prefeitura entre em acordo com os funcionários. Nós estamos vendo imagens aí nesse momento que aconteceram agora pela parte da manhã, feitas pelo Joy Zamboni, em que os cobradores e motoristas saíram da garagem da empresa e foram até a frente da prefeitura. Lá, eles conversaram com o prefeito, todos eles ao mesmo tempo, e depois uma comissão foi recebida separadamente no gabinete do prefeito. Vamos ouvir a fala do Paulo Alfredo Polis aí sobre o assunto, ele que atendeu os motoristas no início da manhã. As imagens são do portal Ao Online. Erechim, o município de Erechim não tem interesse nenhum que se deixe a empresa de transportes Gaurama se afastar do município, tá? Então quero dizer isso. A gente já fez alguma proposta que está sendo intermediada pela Justiça. Hoje à tarde, às 2 da tarde, nós vamos ter uma outra conciliação, que é um pessoal que está conciliando entre Prefeitura e também a questão entre Prefeitura e Gaurama, tá? Nós vamos trabalhar em cima de uma lógica de... Pois é aí que tá, para você ver como essas questões são bem complexas, né? Quer dizer, o interesse do município é público, então é importante que vocês saibam, tá? Ninguém é contra isso ou contra aquilo, não é isso. Tanto é que a prefeitura, dentro do limite do que foi feito no contrato, também fez uma proposta. Então é só questão de entre os conciliadores, o município e a Gaurama, nós tentarmos encaminhar alguma coisa. A gente sabe que o trabalho de vocês é bem feito, é bem realizado. E a gente sabe também que diminuiu bastante. A gente olha os ônibus e a gente vê que tem realmente diminuição de passageiros. Bom, como é que nós vamos poder fazer isso? Por isso que tem a conciliação, às 2 da tarde. A gente não quer que chegue, sim, a pegar alguma outra empresa, não quer. Agora, tem que fazer a coisa de uma maneira legal, de uma maneira transparente, de uma maneira que tanto a Justiça quanto o Tribunal de Contas digam, olha, dá para a gente chegar a um termo que seja bom para o poder público e bom para a comunidade. Eu acho que isso é importante. É a comunidade sempre que paga, se tiver que pagar, quem vai pagar é recurso público da comunidade. Por isso que nós vamos atender aqui uma equipe de vocês, porque aqui em cima não cabe todo mundo, mas da nossa parte nós não temos interesse nenhum em que não seja continuado a parte do transporte urbano aí pela Gaurama, tá? Só quero dizer isso para vocês, que eu acho que é uma empresa que está aí há dezenas de anos, é uma empresa que sempre fez o papel que tinha que fazer, e também para falar para vocês que eu não sei, e realmente isso na minha cabeça, daqui a pouco tu vai querer pegar uma outra empresa, vem com a tarifa de ônibus lá de 5, 6 reais, e aí como é que fica? Então nós temos que ter esse cuidado também, tá? Esse é recurso público, é do município, tá? Então, eu quero que vocês tenham calma, tranquilidade, que hoje às 2 da tarde vai estar junto os nossos secretários e eu estarei presente também para tentar fazer com que isso chegue a um bom termo,
a um bom termo. Tá bem? Certo, pessoal? Eu vou atender uma equipe de 8 ou 10 que cabe ali, porque senão o distanciamento ali é curto. Senão daria para levar todos. Mas no momento normal, só que hoje, estamos com as nossas UTI cheias, né? Então nós temos que ter um cuidado. Tá bom assim? Muito bem, né? Olha, de acordo com as informações do setor da categoria que está organizando essa paralisação, irá se aguardar aí até as 2 da tarde, quando deve acontecer uma decisão na justiça de um acordo entre a prefeitura e a empresa de transportes. Caso esse acordo não aconteça, a paralisação deve começar ainda hoje aqui em Erechim, prejudicando o transporte público, né? Então, vamos seguir acompanhando, você que acompanha a TV Bom Dia, nós vamos seguir ao longo do dia com mais informações sobre este caso. E agora nós vamos falar para você que um criminoso de alta periculosidade que fugiu do presídio aqui de Erechim acabou preso lá em Passo Fundo. A prisão aconteceu nesse fim de semana. Um fugitivo do presídio estadual de Erechim foi preso na noite desta sexta-feira em Passo Fundo. Ao avistar uma guarnição da Brigada Militar, o homem, que não teve o seu nome ou idade divulgados, tentou fugir a pé no bairro Jabuticabal, mas acabou preso. Na delegacia, a polícia descobriu que ele havia fugido do presídio estadual de Erechim, onde cumpre pena por 3 homicídios, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Logo após prestar depoimento, o homem foi levado para o presídio regional de Passo Fundo. Ele deve ser transferido novamente para Erechim nos próximos dias. E o motorista morreu em um acidente grave na RS 406 na tarde da última sexta-feira em Nonoai. Te liga. Um homem de 55 anos morreu em um grave acidente na RS 406 em Nonoai na tarde desta sexta-feira. O veículo em que Elemar Luiz Carnetti conduzia, modelo VW Gol, colidiu contra outro automóvel modelo Hyundai Azera. Com o impacto, o veículo de Elemar capotou e ele ficou preso nas ferragens. O motorista foi resgatado pelos bombeiros e levado para o hospital do município, mas não resistiu e faleceu. O condutor do outro veículo foi levado para o SAMU, também para o hospital, onde passou por exames e passa bem. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e terá suas causas apuradas pela Polícia Civil. E o Núcleo de Cooperativismo do Alto Uruguai Gaúcho se reuniu na tarde da última quinta-feira para lançar uma campanha que irá auxiliar as pessoas mais carentes nesse período de inverno. Além de arrecadar alimentos aí nesse momento de pandemia, eles também irão doar sangue. Veja agora na reportagem da Tayane do Carmo. Foi apresentada oficialmente na tarde desta quinta-feira no campus de Erechim, da URI, a nova campanha do Núcleo de Cooperativismo do Alto Uruguai Gaúcho, que reúne mais de 20 cooperativas com atuação em diferentes áreas. O Núcleo de Cooperativas, há anos, já vem desenvolvendo essa atividade, sempre para comemorar o Dia C, que é sempre no primeiro sábado de julho, comemora o Dia C do Cooperativismo, o Dia Mundial do Cooperativismo. Então, há anos já o Núcleo vem fazendo essa campanha para arrecadar alimentos e agasalhos, que a gente sabe que nessa época é muito importante os agasalhos. Neste ano, especificamente, nós estamos precisando mais ainda, porque as pessoas estão com mais dificuldade, as pessoas estão doando menos, quem já faz as doações está doando menos, então a gente está precisando mais. Por isso a gente está pedindo o engajamento também de toda a comunidade, de toda a imprensa, para nos ajudar a alcançar essa meta, que neste ano é 14 toneladas de alimentos. A ação solidária terá 2 objetivos: a doação de sangue para o Banco de Sangue do Alto Uruguai e a arrecadação de alimentos para o projeto Mesa Brasil do SESC. Eu acho muito importante nesse momento as cooperativas mostrarem para a sociedade, nesse momento, o espírito mesmo de cooperar. Então, estamos enganjados e chamando a sociedade, vamos chamar toda a comunidade para esse momento em cooperar todos juntos nessa doação de alimentos, nessa campanha, e também na doação de sangue, que propriamente é para salvar vidas. Então, o intuito é na vida das pessoas. Então, as cooperativas nesse momento estão de parabéns para essa iniciativa e, sem dúvida, o foco é também envolver toda a sociedade, toda a comunidade. E contamos muito também com a imprensa localmente aqui da nossa região, que eu tenho a certeza que será um grande ator
nesse momento para divulgar e as pessoas assim se conscientizarem e juntos fazermos uma excelente campanha. Importante, a Aurora Alimentos está engajada como uma cooperativa, né? A gente já vem com esse engajamento o mês todo, esse mês fazendo doações para o banco de sangue, né? Nós temos as 2 unidades, o Fire 1 e o Fire 2, suínos e aves, que fazem toda semana, semanalmente, a doação de sangue. E também estamos engajados na doação de alimentos também, arrecadação de alimentos, onde a gente vai ter nossos pontos no econômico e no passarela também. Então a gente faz essas doações aí para a comunidade e pede o apoio também que todo mundo possa nos apoiar com as cooperativas. Eu acho que a importância é não só além de a gente unir as cooperativas buscando um bem maior, um bem comum, é também a gente demonstrar para a sociedade que além do trabalho que nós realizamos muito forte aqui na nossa região de desenvolvimento, de criar oportunidades para a comunidade, também da gente poder olhar o lado social das cooperativas. Então nós estaremos aí fazendo essas 2 grandes campanhas até o dia C do cooperativismo, né? E esperamos o apoio aí da comunidade para que a gente possa aí realmente fazer a diferença neste momento para as pessoas que estão passando aí por dificuldade. A arrecadação de alimentos não perecíveis teve uma redução bem significativa nesse ano de 2021 e com a pandemia os números aumentaram, né? A demanda aumentou dos alimentos. Então é muito importante, né? A gente precisa muito dos alimentos não perecíveis, o alimento básico mesmo, o arroz, o feijão, as farinhas, o macarrão, o leite, que as famílias estão necessitando cada vez mais em função de não terem emprego, de não estarem conseguindo exercer suas funções e até pelas crianças, né, estarem mais em casa nesse momento, fazendo as principais refeições em casa. E um trator tombou e deixou um agricultor ferido nesse fim de semana. O acidente aconteceu no interior do município de São José do Ouro. Um trabalhador ficou ferido em um acidente com um trator na tarde da última quinta-feira em Cacique Doble. A máquina agrícola em que o homem estava acabou tombando no interior do município. O acidente ocorreu próximo à comunidade de São Luís Rei, enquanto ele operava a máquina. O homem foi socorrido e teve uma fratura em uma das pernas, sendo levado para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, onde precisou passar por uma cirurgia. O estado de saúde não foi informado. Muito bem, e olha, a Polícia Civil está investigando o caso de uma mulher que foi assaltada enquanto saía de uma funerária na região central de Estação na última semana. De acordo com o depoimento da vítima, um homem que estava usando uma touca ninja para esconder o rosto e uma faca abordou e acabou levando os pertences, além de dinheiro e documentos que estavam em uma bolsa. Após o fato, a mulher procurou a polícia e registrou uma ocorrência, mas até o momento nada foi recuperado e nenhum suspeito pelo crime foi preso. Câmeras de vídeo monitoramento que ficam em frente à estação férrea do município, onde aconteceu o ataque naquela região, flagraram a ação e devem auxiliar no trabalho da polícia. Quem tiver alguma informação sobre este crime deve ligar para o telefone 190 da Brigada Militar. Seguimos com outras informações e agora a gente vai para o site do jornal Bom Dia, porque a polícia apreendeu veículos que perturbavam o sossego aqui em Erechim. Olha, na madrugada deste domingo, por volta das 3h30 da manhã, guarnições da Brigada Militar deslocaram até a rua Doutor João Caruso, no bairro Distrito Industrial aqui em Erechim, após denúncia informando sobre uma ocorrência de som alto e algazarra. No local, os policiais flagraram aí um VW Gol e uma VW Paraty com o porta-malas aberto e utilizando aparelhagem de som em volume excessivo. Os proprietários dos veículos, ambos com 22 anos, foram ouvidos e assinaram termos circunstanciados confeccionados no local pelos policiais. Logo após, eles foram liberados. Eles deverão se apresentar ao fórum quando for solicitado pela Justiça. Os veículos foram recolhidos mediante aguincho devido ao crime de perturbação de tranquilidade. Também nas últimas horas, a Brigada Militar dispersou uma aglomeração aqui em Erechim. Também é destaque no site do jornal Bom Dia. Olha, por volta das 8 da noite, após receber diversas denúncias de aglomeração, uma guarnição da Brigada Militar deslocou até um estabelecimento comercial na Avenida Caldas Júnior, no bairro Três Vendas, aqui em Erechim. No local, a guarnição constatou a presença de cerca de 30 pessoas, todas próximas umas das outras e sem a utilização de máscara e proteção facial ou parte da grande maioria
maioria dos presentes. Assim, foi constatado o descumprimento de decretos vigentes na pandemia e as pessoas foram convidadas a deixar o local. O proprietário do estabelecimento, de 19 anos, foi ouvida. A proprietária, na verdade, e ela assinou um termo circunstanciado confeccionado lá no local pelos policiais. Logo após, ela foi liberada e deverá se apresentar à justiça quando for chamada. E olha, ações apreenderam arma, cocaína, maconha e crack aqui em Erechim. Olha, destaque no site do Bom Dia, imagem na sua tela. Olha, ações da Brigada Militar resultaram nas prisões de 3 pessoas por tráfico de drogas e na apreensão significativa de uma quantidade de entorpecentes e outros materiais na sexta-feira aqui em Erechim. De acordo com a Brigada Militar, por volta das 2h20 da tarde, uma guarnição efetuava o patrulhamento de rotina pelo bairro Presidente Vargas, na rua Otone Acervo. Os policiais efetuaram a abordagem dos 2 indivíduos em atitude suspeita no interior de um automóvel modelo VW Golf. Em revista pessoal ao mesmo, foi encontrada uma porção de cocaína e R$ 323 em dinheiro. Um dos abordados informou em que sua residência, que era próxima, haveria mais drogas e lá foram encontradas ainda uma porção de maconha e 2 pedras de crack. O homem admitiu ainda ter escondido em uma segunda casa na rua Jacoloque. Lá os policiais encontraram mais entorpecentes e uma balança de precisão. Ao todo foram apreendidas 61 gramas de maconha, 49 gramas de cocaína, 6 gramas de crack. Os abordados de 29 e 49 anos foram presos. Eles foram levados para a delegacia e logo após ao presídio aqui de Erechim. Também nas últimas horas nós tivemos a apreensão de armas, munições e mais drogas. Já por volta das 4h20 da tarde, guarnições da Brigada Militar pelo bairro São Vicente de Paulo avistaram na rua José que um homem já conhecido pela prática de tráfico de drogas naquela região. Ao perceber a presença dos policiais, ele jogou um objeto no chão e fugiu para dentro de uma casa onde foi abordado. Os policiais constataram que o objeto dispensado por ele era um revólver calibre 32 e na casa encontraram 69 gramas de cocaína, 3 pedras ainda não fracionadas de crack, pesando 45 gramas de uma balança de precisão, com 26, além de 26 munições calibre 32 e R$ 116 em dinheiro. O indivíduo de 19 anos foi preso. Ele foi levado para a delegacia e logo após ao presídio aqui de Erechim. E olha, a Brigada Militar fez uma apreensão lá em São Valentim. Durante a tarde da última sexta-feira, uma guarnição da Brigada Militar abordou um veículo modelo VW Bora na comunidade de Vista Alegre, no interior do município. Em revista a esse veículo foram encontrados 3 pacotes semelhantes àqueles que são costumeiramente arremessados no pátio interno do presídio estadual aqui de Erechim. Nos pacotes foram encontrados 3 aparelhos celulares. Diante dos fatos, a dupla que estava no veículo, de 24 e 29 anos, foi presa. Eles foram levados para a delegacia e logo após acabaram sendo liberados. E olha, agora a matéria que eu vou contar para você parece brincadeira, viu? Mas foi verdade esse fato. Em Barracão, a viatura do Corpo de Bombeiros foi furtada a bateria. Os bombeiros só descobriram que a bateria tinha sido levada pelos criminosos quando precisaram da viatura para atender uma ocorrência. Veja. A bateria do carro dos bombeiros voluntários de Barracão foi roubada na última semana. A viatura estava estacionada em frente à sede da corporação voluntária, que fica na região central do município. Ao sair para atender um chamado, os bombeiros descobriram o furto. O caso foi registrado na Polícia Civil e a entidade emitiu uma nota lamentando o caso e pedindo para que a comunidade não compre produtos sem comprovação de origem. E olha, um homem que deveria estar em prisão domiciliar, foi flagrado pela polícia com um carro roubado na RS 135. Ele também é investigado por sequestro, já que o motorista do carro foi levado durante o roubo e largado minutos antes dele ser preso. Um homem de 29 anos que deveria estar em prisão domiciliar foi preso na noite deste sábado na RS 135. Ele estava em um veículo roubado e que foi abordado pela Polícia Rodoviária Estadual. De acordo com a Brigada Militar, o proprietário foi levado pelos criminosos durante o assalto e liberado na saída de Passo Fundo. No veículo, modelo Ford Ka, os policiais encontraram ainda uma porção de cocaína com o suspeito. Ele foi levado para a delegacia e logo após ao presídio de Passo Fundo.
E um incêndio destruiu uma casa na tarde deste domingo em Getúlio Vargas. 2 pessoas moravam no local. Elas foram socorridas por vizinhos. O Corpo de Bombeiros teve um grande trabalho para conter as chamas, já que o vento no local foi muito forte. Foi pouco antes do meio-dia deste domingo que vizinhos perceberam a fumaça e o fogo nessa casa que fica na esquina das ruas Major Cândido Cone com a Afonso Toqueto em Getúlio Vargas. Foram eles que chamaram os bombeiros. No local morava uma idosa e uma filha, que também foram socorridas pelos vizinhos. Elas conseguiram sair sem ferimentos antes que as chamas se alastrassem e destruíssem a residência. As 2 foram levadas para atendimento médico no Hospital São Roque e passam bem. A força do vento no local fez com que os bombeiros tivessem mais trabalho para conter o fogo, já que uma forte cortina de fumaça tomou conta do local. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Gente, na semana passada a gente mostrou o caso da onça aqui em Erechim, se acompanhou, né? Depois a gente mostrou o caso de um homem que foi atacado lá em São José do Ouro, enquanto estava catando pinhão no meio de uma mata. Agora, um homem lá, um morador de São José do Ouro, encontrou um veado campeiro gravemente ferido. Ele chamou a patrã e, pelos indícios, o animal foi atacado por um felino. Desde então, a Polícia Ambiental está fazendo buscas naquela região para que essa onça aí não volte a atacar. Veja na reportagem. A Polícia Ambiental segue as buscas pelo animal que atacou um veado campeiro em São José do Ouro no fim de semana. O veado foi encontrado próximo a uma residência no bairro Esperança e socorrido por um morador que chamou a polícia. A suspeita é que o ataque tenha sido realizado pelo mesmo animal que atacou um homem na última quarta-feira, 19 de maio, no interior do município. A principal hipótese dos policiais ambientais é que este animal seja um felino do tipo puma ou onça parda. Por coincidência ou não, há 2 semanas, um animal deste mesmo porte foi avistado em um bairro de Erechim por câmeras de segurança. O veado foi levado pela patrã para uma clínica veterinária e, após ser tratado, foi devolvido para seu habitat natural. Desde o fato, os policiais ambientais vêm realizando buscas no interior do município, a fim de localizar sinais do felino. As equipes contam com o apoio de um drone, mas até o momento nenhum vestígio foi encontrado. Muito bem, vamos seguir acompanhando esse caso, né? Espero aí que fique tudo bem. Bom, e um homem suspeito de fazer ameaças e também de porte de arma de fogo foi preso em uma operação da Polícia Civil em São José do Ouro. Te liga. A Polícia Civil prendeu na tarde da última sexta-feira um homem que não teve a idade ou o nome divulgados com um revólver calibre 38 em São José do Ouro. Ele foi alvo de uma operação conjunta que cumpriu mandados de busca e apreensão em uma residência no município. Além da arma, também foram encontrados no local munições calibre 38 e 12. O suspeito foi levado para a delegacia e logo após a um presídio de Lagoa Vermelha. De acordo com a Polícia Civil, a operação foi uma etapa de uma investigação que vem apurando crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo na cidade. Vou falar agora dos casos de Covid-19 e olha, a Prefeitura de Barra do Rio Azul cancelou as aulas e também proibiu a abertura de bares na cidade e no interior do município após o aumento de casos. Em poucos dias, o número de casos novos de Covid-19 no município quase dobrou. Na busca de conter o aumento de casos da Covid-19, a Prefeitura de Barra do Rio Azul decidiu neste fim de semana suspender as aulas presenciais nas escolas do município a partir da próxima segunda-feira, dia 24, quando os alunos devem voltar para o sistema online. Outra medida foi proibir a abertura dos bares da cidade. O objetivo das ações é conter aglomerações. Barra do Rio Azul, na sexta-feira, tinha 13 casos confirmados de Covid-19. Em menos de 24 horas, no sábado, já eram 20. E aqui em Erechim, a vacinação das pessoas com comorbidades segue acontecendo na central de vacinação. O prefeito Paulo Alfredo Polios gravou um vídeo falando de como está a imunização nessa segunda-feira. Te liga. Olá, pessoal. Amanhã, segunda-feira, na central de vacinação, das 8 às 14 horas, estaremos vacinando
as pessoas que têm deficiência permanente. Tá? Além disso, também os BPCs, benefícios de prestações continuadas, com quem tiver a carteirinha do BPC. E também continuaremos com, a partir de 18 anos, quem tem comorbidades. Amanhã vamos começar a semana vacinando mesmo. Uma boa semana a todos. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Gente, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós estamos de volta com mais notícias. Vamos falar do Grenal, do Grêmio, que foi campeão gaúcho, e o Internacional. Já já a gente está de volta. A RS 477 é uma das principais ligações da região do Alto Uruguai com a região nordeste do Rio Grande do Sul. São cerca de 100 quilômetros entre Erechim até São José do Ouro. Deste trajeto, apenas 20 quilômetros na região do Alto Uruguai estão sem asfaltamento. Um trecho que corresponde diretamente às cidades de Áurea, Centenário e Carlos Gomes. Essa estrada é muito importante para o nosso município de Centenário e também para os demais municípios da região da Munor e da Amal. Vai desenvolver muito a nossa região, né? Essa rodovia é fundamental para esse desenvolvimento. Essa é uma obra estratégica. Pavimentação já. A RS 477 é conhecida como a Estrada do Desenvolvimento, pois diariamente centenas de veículos de todos os tamanhos circulam por ela, movimentando o comércio, indústria, serviço e o agronegócio do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa ligação, ela vai melhorar sim a área de serviços, saúde, educação, a área da agricultura, da pecuária, facilitar aí o deslocamento. Precisamos muito dessa ligação com Erechim, que é um polo regional, né? Tanto na educação quanto na saúde e também economicamente falando. Ao todo, são 51 municípios beneficiados diretamente com a conclusão da ligação asfáltica. Uma população de 368.370 pessoas beneficiadas. Juntas, as regiões da Amal e Amunor, em 2020, apresentaram um ICMS de R$ 13.103.442.370. A nós faltou e falta ainda estradas. E nós precisamos muito de infraestrutura. Esse asfalto é um desejo da nossa comunidade. O pneu não aguenta nenhum ano. Hoje, com a ponte de Carlos Gomes, o movimento triplicou. Uma ligação direta entre o Alto Uruguai e Santa Catarina. Isso aqui é de essencial importância, a maior importância e a melhor coisa que tem para nós. Esse conjunto de forças gera um índice de retorno ICMS para 2021 de 4,73%. Juntos, representantes de diversas áreas das duas regiões estão unidos para a conclusão da pavimentação, que além da economia, vai auxiliar no transporte nas áreas de saúde e educação e dar mais qualidade de vida e desenvolvimento para quem usa a estrada todos os dias. Somos favoráveis ao assaltamento da ERS 477. Que essa 477 é muito importante para a saúde, para o comércio. Estamos aí junto nessa luta para que isso saia do papel e venha a se tornar uma realidade aqui na nossa região. Então é importante para nós porque isso vai facilitar o trânsito e o deslocamento dos alunos para ambas as regiões. Porque sabemos da importância que tem o acesso e até o centro maior que hoje é Erechim. Nós precisamos de saúde, nós temos que ir a Erechim, transporte agrícola, tudo nós pertencemos para o lado de Erechim e precisamos muito desse asfalto. O asfalto até a 477 é de extrema importância. Nós precisamos demais para que as pessoas
o cidadão e a indústria têm essa ligação. Falta pouco para que a RS 477 seja concluída. É a estrada do desenvolvimento para seguir desenvolvendo o Rio Grande do Sul. Chegou a hora de acelerar. E o Rally Velocidade está de volta, agora na tela da TV Bom Dia. Dia 30 de maio você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Bom Dia a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade. É o Rally Integração de Aratiba. Mas atenção, a organização pede que desta vez, devido à pandemia, você evite ir para o barranco e ficar em aglomerações para ver a passagem dos carros. Mas fique tranquilo, você poderá acompanhar todas as imagens e as emoções da segurança de sua casa. Vai ter muita emoção com os melhores pilotos e navegadores do Rally brasileiro. Primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade 2021. Rally Integração de Aratiba, ao vivo na TV Bom Dia. Oferecimento: Câmara Municipal de Vereadores de Aratiba, Prefeitura de Aratiba, Ervateira Tchê e Tio Tomás, Clínica de Olhos Erechim, Cressol Aratiba, Creral Telecom e QSoja. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo à morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora, na segunda etapa, é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, não deixem de responder ao censo escolar e ajudar a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados.
Tá no Master? Tá em casa. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Você está feliz sexualmente no seu casamento? Este tema é um tabu para muitos casais que precisam falar sobre este assunto. Por isso, dia 27 de maio, o Bom Dia Entrevista recebe a palestrante, psicóloga, sexóloga e criadora do método MIP, Eliane Duarte, a partir das 8 da noite, ao vivo na TV Bom Dia. Bom Dia Entrevista sobre satisfação sexual conjugal com Eliane Duarte. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque a opinião você também vê aqui. Uma importante política foi aprovada aqui no Estado, que é justamente de incentivo e de fomento à transformação no setor agrícola, que é o pró-etanol. E nós temos um município contemplado. O que quer dizer isso? Nós temos um município contemplado que é Viadutos, que vai receber, e já está um projeto em desenvolvimento, uma planta, uma biorefinaria. E a exemplo do que a gente vê hoje com a UFAR, que é uma das maiores empresas aqui de Erechim, talvez, enfim, do Brasil no segmento, a transformação da matéria-prima do campo gera muitos empregos, muita receita, muita renda, enfim. É um setor extremamente importante e para o desenvolvimento da economia como um todo. E essa planta, o pró-etanol, vem justamente nesse sentido. Por quê? Porque ele vai ocupar um período do tempo, ele não vai entrar em choque com a principal cultura da verão, que é o soja, a principal cultura de verão, que é o soja, né, o milho, e vai utilizar a produção de inverno para gerar esse combustível. Então ele vai ocupar um espaço, o campo, que fica ocioso, que tem ficado ocioso no Rio Grande do Sul. E na região também. Nós temos sim a produção de trigo, e o ano que passou ela foi muito importante, teve valor bom, teve um valor muito bom. Então mas ainda houve plantio, né? Houve cultura nesse sentido, mas ao mesmo tempo existe ainda um grande espaço, uma grande quantidade de área a serem utilizadas, e elas vão poder justamente se encaixar aí. Então a região vai poder gerar mais e vai precisar de muita produção, vai poder ocupar plantar nesse período e fazer mais uma safra que vai ser transformada pela indústria, né? E vai gerar aí muita riqueza, muito serviço, muito trabalho, enfim, muita renda a partir do campo. Então é um projeto excelente, muito bom, obviamente que está em andamento ainda, né? O município se empenha na implantação disso também, vai levar um tempo para se consolidar, mas mesmo assim
está acontecendo, né? Tem perspectivas futuras de boas perspectivas e com a aprovação do projeto vão se cumprindo as etapas e quando se vê logo mais a gente vai ter mais uma planta, uma biorefinaria aqui para produzir, gerar emprego, renda e enfim, movimentar a economia, que é o que a gente precisa para desenvolver Erechim e o Alto Uruguai como um todo, de modo geral, né? E tendo como base a produção agrícola, ocupando um espaço que hoje estava ocioso e vai ser útil e vai ser melhor aproveitado e com excelentes aí perspectivas para, enfim, gerar emprego, renda e todos os efeitos que vão trazer essa industrialização desse produto agrícola. Um bom dia e é isso aí. Muito bem, gente. Vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital. Você deve ter visto que hoje pela manhã não foi ao ar o Minuto Bom Dia, mas a Tayane do Carmo está aqui com a gente, porque a gente de manhã teve probleminha técnico. Mas vamos lá aos destaques do Bom Dia impresso e digital com a Tayane do Carmo. Roda a vinheta antes, Patrick. Boa tarde, Leandro. Boa tarde também para quem está nos acompanhando. Quais são os destaques do Bom Dia desse fim de semana e desse início de semana? Isso, nós temos o destaque em relação ao tempo, né, neste fim de semana, que poderia intercalar entre chuva e frio no Alto Uruguai, que é o que a gente acompanhou nesse fim de semana. Na página 2, em relação à economia, Campus Casa do Vidro projeta crescimento de 20% em 2021. Temos também na página 3, em relação ao reconhecimento. O empresário Valdemar Marcolin é homenageado com o troféu Castelinho. E temos também ainda na página 3 sobre economia. Voltando ali, a Gera aprova um reajuste de 4,56% na tarifa de água em Erechim. Na página 4, nós temos os artigos de opinião e na 5, o destaque do tempo, né, que o fim de semana poderá intercalar chuva e frio no Alto Uruguai. Na página 6, nós temos mais artigos de opinião e o fato da foto. E na 7, lá em Maximiliano de Almeida, um reforço para a saúde. Na página 8, nós temos mais artigos de opinião. E na 7, sobre um talento aqui da região, 75 prêmios de primeiro lugar aqui do jovem Henrique, lá de Gaurama. Temos também na página 10 o Espaço Pop, né, algumas poesias, alguns artigos. Na página 11, sobre o Alto Uruguai, a declaração obrigatória de animais termina no fim do mês. Na página 11, em Jacutinga, avançar ainda mais na produtividade agrícola, diz prefeito. E depois nós temos o caderno BD Saúde, né, que traz destaques em relação ao sono, em relação à audição, né. Temos também, voltando um pouquinho, nós temos em relação à qualidade de vida e prevenção de doenças. Passando mais os destaques aqui, depois lá em Mariano Moro, o que nos unifica nestes 55 anos é o amor que nossa população tem pelo município, é o destaque lá do município. Depois nós temos os classificados do Bom Dia, né, nós temos aqui. E em relação à saúde, a atualização Covid, a semana encerra com 54 pessoas hospitalizadas e 946 casos ativos na região. Depois nós temos o caderno de variedades e insegurança em relação ao trânsito, Erechim entre as cidades do estado com mais colisões contra postes, é um dos destaques. Depois na 23, a equipe masculina de vôleibol competirá em Passo Fundo. E na página 4 nós temos ali em relação ao Grêmio, Douglas Costa revela estar voltando para casa. Muito bem, tá aí os destaques do Bom Dia impresso e digital e nós vamos já às informações da previsão do tempo com a Tayane do Carmo. Tayane, antes de eu chamar o VT que você tem gravado para a gente, a previsão do campo, tem previsão de geada essa semana, não tem? Isso, de acordo com a Climatempo, né, e com os meteorologistas, tem previsão de geada nessa semana. Inclusive, amanhã, terça-feira, está marcado para ser um dos dias assim mais frios aqui do ano, né, com temperaturas até negativas, em algumas cidades assim bem frio realmente. Importante pegar o casaco. Agora roda a previsão do tempo aí com a Tayane. Olá!
vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O ar frio de origem polar ganha força na região sul do país. Por este motivo, para os próximos dias, são esperadas temperaturas muito baixas. De acordo com o Climatempo, em algumas cidades há possibilidade de geada. Vamos ver como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, na segunda-feira, a mínima será de 5 graus e a máxima de 14. A umidade relativa do ar ficará em torno de 48% e não há previsão de chuva. No município de Erval Grande, a mínima será de 5 graus e a máxima de 15. E no município de Jacutinga, a mínima será de 7 graus e a máxima de 16. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha no site do Bom Dia. Vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira nessa segunda-feira de muita alegria para os gremistas, alegria em dose dupla com a chegada de Douglas Costa e também com a conquista do tetracampeonato do Gaúcho, na verdade. Vamos falar mais com o Eric, ele explica melhor. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Para quem está nos acompanhando, essa segunda-feira gelada, mas feliz para o time do Grêmio, que com duas novidades, uma delas o título gaúcho conquistado ontem na Arena do Grêmio. Antes de você falar do título, vamos acompanhar a fala do Thiago Nunes após essa conquista. Muito bem, o que falar do time do Grêmio nessa final? Bom, vamos lá. Eu preparei uma análise rapidinha do que foi o jogo em si, porque eu acho que o Thiago Nunes, ele chega, ele tem 100% de aproveitamento, ele tinha, mas ele cumpriu o que era preciso dele, apenas empatar. Eu acho que o Grêmio mereceu o título gaúcho porque fez uma campanha melhor no campeonato, fez o que precisava, venceu o seu jogo fora de casa e apenas jogou com o regulamento debaixo do braço no jogo que aconteceu ontem na Arena do Grêmio. Vamos lá para o jogo. Um primeiro tempo que, no meu entendimento, o Internacional foi um pouco melhor na proposta do Miguel Ángel Ramírez. Eu acho que o Inter teve uma perda muito grande com a ausência do Cuesta, que a informação é que ele não estava com 100%, e aí, portanto, o Inter teve que jogar com Zé Gabriel e Lucas Ribeiro, que acaba não tendo o mesmo nível que teria com o Cuesta. O Rodinei, que já está indo embora, mas sim é o melhor lateral direito do Inter, pela direita, pela esquerda, o Moisés. O meio-campo com o Nonato, com o Dourado e com o Edenilson, e lá na frente, aí que ganha o primeiro tempo, o Miguel Ángel Ramírez do Thiago Nunes, porque ele joga com o Palácios, Yuri Alberto e o Thiago Galhardo, os dois espetados lá na frente, o Palácio circulando um pouco no primeiro tempo. Aí o Internacional ganha um pouco mais de volume no primeiro tempo e foi melhor, mas aí que tá, o Thiago Nunes tem essa sorte de conseguir o primeiro gol, que sai num contra-ataque, porque o Inter estava se expondo, e o contra-ataque, o gol do Ferreirinho, um gol decisivo e importantíssimo, porque no segundo tempo, aí sim, o técnico Miguel Ángel Ramírez teve que sair um pouco mais, teve a expulsão, nós vamos falar depois dela, muito rigoroso o árbitro Leandro Voaden. No meu entendimento, eu acho que não havia a necessidade dele expulsar o Yuri Alberto e o Ferreirinha, tanto é que depois ele, se o objetivo dele era tentar controlar um pouco mais o jogo, depois viu no segundo tempo, no final, que ele perdeu o controle total. E no segundo tempo, o Thiago Nunes muito esperto, porque ele precisava colocar alguém pela lateral direita, ele colocou o Wanderson e tirou o Maicon. Aí ele coloca duas linhas de 4 e consegue ganhar muito mais o jogo no segundo tempo, criando várias chances, tanto é que o Grêmio acabou sofrendo um empate, mas poderia ter feito 3, até 2, 3 gols a mais. Grêmio merecido, e com o título consegue dar um pouco mais de tranquilidade para a torcida gremista esquecer um pouco o Renato, e agora o Thiago Nunes começa a se consolidar o trabalho dele aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver a fala do Miguel Ángel Ramírez na entrevista coletiva após o fim deste jogo, explicando aí a segunda colocação do Inter no estadual. Muito bem. Bom, o Internacional tá aí. Gente, já quero falar para você, ó, que Grêmio e Internacional, os detalhes do Grenal no Virando o Jogo de hoje, tá? Vamos falar agora do Ipiranga, Eric, que se prepara para a Série C e terá um amistoso contra o Aimoré. Veja na reportagem. O Canarinho tá pronto, Eric? Pronto, acho que não está. É uma pergunta boa até de se fazer. O Ipiranga ia realizar um jogo com a categoria de transição do Grêmio, mas acabou
acabou trocando do Aimoré, porque o Grêmio acabou tendo outro compromisso. Eu acho que é um amistoso interessante, o Ipiranga faz esses jogos, treinos, que nem chegam a ser amistosos porque eles não seguem aquele regramento da Federação Gaúcha, mas o Ipiranga faz uma preparação física que para mim é elogiável. Hoje mesmo, inclusive, o Ipiranga estava treinando com o departamento de fisioterapia, ajustando os últimos detalhes físicos e aquilo que é possível para iniciar o Campeonato Brasileiro, que já começa na semana que vem. Agora, novos nomes têm que surgir. Eu acho que esses que chegaram, eles já começam a se integrar junto ao grupo do Ipiranga e vão entrar mais ou menos que compreendendo a forma de jogar do Júnior Rocha. Mas o Ipiranga precisa ter mais nomes, eu acho, que nesse elenco, nesse plantel, para que consiga esses objetivos que a direção quer, que a torcida do Ipiranga quer. Mas eu acho que o Ipiranga começa bem, sim, o campeonato. Vamos ver, as primeiras rodadas, elas já vão nos dar um termômetro do que vai ser esse campeonato, que não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Vamos ver, esperamos boas notícias para a torcida do Ipiranga. Vamos falar agora do Atlântico, que jogou no fim de semana e venceu a primeira da Liga Nacional de Futsal contra o Joinville e venceu de goleada. Está no site do Jornal Bom Dia essa reportagem, Eric. Como é que foi o Galo, no seu ver? Jogou bem e goleou. Eu tinha uma informação ainda na sexta-feira de que havia uma pressão para cima do técnico Thiago Raup para que ele ganhasse 2 jogos, 2 clássicos e 2 derrotas. Acaba impactando, sim, ele é um treinador que chega agora em um grande clube, e o Atlântico jogou bem, jogou com muita vontade na força física, não à toa um primeiro tempo em que as duas equipes acabaram extrapolando o número de faltas com tiro livres, mas o Atlântico conseguiu marcar, isso que é interessante, uma goleada com 8 gols, o 8-4, Blumenau, que é uma equipe também que estava brigando ali, as duas equipes brigando na parte de baixo da tabela, claro que é o início, mas brigavam na parte de baixo da tabela. O Blumenau que tinha uma vitória apenas, e o Atlântico também, que agora consegue uma vitória para começar a engrenar, e vamos ver no desenrolar. Ainda é o início, mas o Atlântico precisa encaminhar agora uma sequência interessante de vitórias. Começou ontem com a sua primeira vitória na Liga Nacional e no Caldeirão do Galo. Muito bem, gente. Mais informações do esporte às 5 da tarde no programa Virando o Jogo. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro. E espero todo mundo nesse Virando o Jogo, que vai ser muito especial. Vamos repercutir tudo esse Grenal 4-3-2, o Grenal do título gaúcho. Muito bem. E nós vamos agora aos destaques do programa Bom Dia Entrevista. No Bom Dia Entrevista da última sexta-feira, o Salus Locke conversou com o pessoal do Campus Casa de Vidros. Vamos rever juntos esse programa. Boa noite a todos. Hoje o Bom Dia Entrevistas está recebendo o seu Vanderlei Campos para falarmos um pouco de um mercado que pouca gente conhece, imagino, né? O mercado do vidro, esquadrias, enfim. A empresa que completa 13 anos? 13 anos. E o seu Vanderlei tem 40 anos de experiência na área, então, seu Vanderlei, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. A gente recebe também o William, né, o engenheiro civil William Campos, filho do seu Vanderlei, que nos acompanha aqui ao vivo no estúdio. Vanderlei, boa noite, seja bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente como é que o senhor começou, o que te conduziu para essa atividade, por favor. Boa noite, eu agradeço também ao Jornal Bom Dia e ao Salus também por a gente poder estar participando e expondo um pouco do que é o nosso trabalho na cidade. Estou aqui apenas como mero representante de todos os colegas de trabalho e de empresas que temos na cidade. Falar um pouquinho do meu começo. Na realidade, assim, não foi uma escolha, foi uma oportunidade que uma empresa chamada Ferragem Erechinense me proporcionou através do meu pai, que já trabalhava lá. Fui, assim, um dos primeiros funcionários a trabalhar pelo sistema CIE, que é um centro de integração empresa-escola na cidade, que com certeza já deu várias oportunidades. E aí eu fui, nesse tempo que eu entrei lá, entrei para fazer varrechão, fazer caixa para vidros e trabalhando de auxiliar lá. E aí eu fui procurando sempre aprender um pouco mais, né? Porque a gente, para poder crescer, eu acredito que a gente tem que procurar aprender e procurar saber também, né? E foi isso aí, mais ou menos, o nosso começo lá daí. E como que o senhor, assim, foi trabalhando, evoluindo, aprendendo e decidiu abrir o seu próprio negócio? Isso já mais adiante, 2008, né? 2008, isso aí. O que te fez dar essa virada? Essa virada foi o seguinte, eu, como eu te disse, trabalhava nessa empresa aí, fui trabalhando lá como auxiliar e depois fui para conferente de materiais, fui para motorista de caminhão
E depois, quando surgiu a oportunidade da empresa, abriu um setor que atendia o setor moveleiro industrial. Então, atendia Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, eu fui trabalhar nesse setor aí, com vários outros colegas lá e equipamentos que acabaram vindo aí. E aí eu fui criando um gosto mais específico pelo vidro. E aí, nesse momento aí, no meu ver, no meu pensamento, eu vi que existia uma possibilidade do vidro ser aproveitado também em outras formas daí. E aí, como a empresa talvez não tinha esse foco de fazer isso, no ano de 2008, com o apoio da família, me lancei no mercado aí meio que sozinho daí, né? Há quem diga, e aí essa informação eu gostaria que o senhor confirmasse, vocês começaram a empresa com R$800 e crédito no mercado. Isso aí, a gente começou com esse valor aí, em 2008, crédito e uma confiança de alguns clientes que já tinha na cidade aqui, né? E hoje a gente vê, então, depois desse tempo de atividade, vocês com um crescimento que foi registrado no ano passado 10%. 10%. A estimativa é crescer mais 20% esse ano. O que explica esse bom momento, considerando que a gente sabe que a economia está meio que patinando, né? E vocês avançando? Sim. A nossa expectativa de crescimento esse ano de 20% mais é porque a gente está fazendo um investimento de um equipamento que pode agregar valor no vidro. A gente está comprando esse material fora, hoje, pronto, e a gente vai produzir aqui na cidade hoje também. Que tipo de material é esse? A gente vai fazer um trabalho de uma lapidação mais específica no vidro, mais especial, que se chama biseauté. Isso pode ser utilizado no espelho, tanto com tampos de mesa e revestimento de caixas, de paredes. Então, está sendo muito utilizado isso. Então, a gente está pagando essa mão de obra fora para vir para cá. Então, a gente está tentando trazer esse equipamento para poder até viabilizar mais também e tentar ter um valor mais competitivo no mercado. Vocês hoje têm cerca de 20 colaboradores, enfim, no total. Considerando, aliás, e vale ressaltar que além do William, a empresa familiar conta também com os préstimos do Gabriel, seu outro filho, que trabalha no setor de esquadrias. Esquadrias, isso aí. E a excelentíssima dona Ira é do setor financeiro. Isso aí, ela que dá a voz lá nos pagamentos. Lá. Mas vocês estão com 20 colaboradores e estão precisando de mais gente. Estamos nesse momento, hoje, a gente está procurando mais de 5 a 6 funcionários. Poderiam ser técnicos ou ajudantes também, que a gente poderia proporcionar esse aprendizado para eles também. Quem está nos assistindo, o que tem que fazer caso tenha interesse? Pode entrar em contato com a própria empresa também, ou pelo Cine também, que a gente já tem lá um cadastro, ou outras formas que acharem mais adequadas também, né? Nós tivemos também, talvez isso ajude a explicar um pouco os números da empresa nesse momento de pandemia, falávamos fora do ar, Sim. Que as pessoas estando mais tempo em casa, o consumo, por exemplo, de materiais para dentro de casa, como o espelho, cresceu, né? Sim. A aquisição desse tipo de produto e serviço. Por que o senhor imagina que isso tenha acontecido? Sim. Na minha concepção é o seguinte, as pessoas acabaram ficando mais tempo em casa, em função da pandemia, não podem fazer eventos, as pessoas não podem viajar muito também. Então, na minha opinião, eles começaram a ficar mais tempo em casa e olhar, aqui eu preciso fazer um espelho, preciso melhorar o meu sofá, a minha cama, fazer um ambiente diferente. Então, como a construção estava liberada como forma de trabalho, então eu acho que o crescimento das empresas foi sobre isso aí daí. E o senhor imagina que esse mercado ele vai seguir até quando com esse ritmo, considerando essa circunstância? Olha, a gente espera que essa pandemia acabe logo, né? Mas eu acredito que isso aí vai ter bastante tempo ainda. Porque como as pessoas estão um pouco ressabiadas com essa situação da pandemia aí, acredito que vão ficar mais tempo em casa e com certeza vão ver outros momentos aí também e a melhorar também o próprio ambiente também, né? Uma perspectiva para o mercado no médio e longo prazo, considerando vidros, esquadrias, o que desenho vocês fazem para 5, 10 anos? Olha, é uma expectativa bastante grande em função até do nosso momento que a gente está, né? Mas eu acredito que a construção civil e o setor de esquadrias, eu acredito que ele vai continuar tendo esse crescimento não tão alongado como a gente se esperava antes, mas eu acho que um crescimento moderado vai continuar acontecendo.
Qual é o tipo de vidro, ou enfim, de serviço que sai mais? É o vidro temperado? Que tipo de vidro sai mais? E que tipo de serviços a população de Erechim, que é onde a gente trabalha, vocês trabalham, o que é mais procurado por aqui? Hoje, na nossa empresa, o nosso carro-chefe mesmo é o espelho e vidros especiais. O que eu te digo assim, o vidro temperado também tem o seu mercado, mas a parte de esquadrias, eu acredito que é um setor que vai crescer bastante, como está crescendo, porque nesse tipo de situação de esquadrias, tu pode usar os vidros super especiais, vamos dizer assim, que seriam vidros de termoacústicos, que a gente vê que na Europa, há 50 anos atrás, já tinha esse vidro. Então, eu acredito que as pessoas aqui também vão começar a utilizar, que esse vidro duplo é um termoacústico, ele te auxilia no som, que vem de fora, e ele te deixa térmica a casa, né? E existe também os vidros insulados, que é esse aí, e os vidros laminados de controle solar também. Então, hoje tu tem um vidro que tu consegue cuidar mais das coisas dentro de casa, vamos supor, não vai te queimar o sofá, o tapete, então a cortina tua, ele vai te dar essa proteção daí. Existe uma tecnologia do vidro? Existe. Não é muito difundida, mas tem um preço mais agregado, mas quem quer ter uma qualidade melhor dentro de casa tem que fazer esse investimento. E a procura por esse tipo de vidro diferenciado, ela existe em bom número ou ainda é incipiente? Não, ele está engatinhando ainda. A gente consegue hoje conseguir explicar para alguns clientes que esse vidro é muito melhor e específico, mas alguns ainda tem a questão do preço, né? É muito a mais? Ele é mais caro um pouco, né? Percentualmente, mais ou menos, quanto daria? Percentualmente, assim, dependendo do tipo, uns 60%, 70% mais caro. O senhor falou agora há pouco que o espelho é o carro-chefe, enfim, 2.500 metros quadrados de espelho ano passado? Isso aí, é uma estimativa que a gente teve do mercado, que a gente vendeu aqui na cidade, em torno de 2.500 metros quadrados. Isso representaria mais ou menos para o pessoal tentar entender? Em torno de quantitativo, um campo de futebol, mais ou menos uns 800 metros quadrados. Teria aí uns 3 campos de futebol, mais ou menos, cheio de espelho. E o espelho, em regra, vai para dentro de casa ou essas construções, esse tipo de espelho conta também nessa métrica? Não. Esse aí é esse vidro que é o controle solar daí. Ah, entendi. Que vai à fachada dos prédios e das casas que o pessoal está utilizando muito, que é o vidro espelhado ou refletivo, dependendo a situação, tem um nome ali daí, né? Então, esses 2.500 metros quadrados de espelho é para o espelho de verdade? O espelho isso aí, só dentro decoração, dentro de casa, né? E hoje o pessoal está usando muito para revestir paredes, né? Fazer painéis, então... E também, que nesses vidros especiais, entra o vidro pintado, né? Que hoje o branco e o preto a gente tem a pronta entrega já dentro da empresa, mas tu pode ter uma gama de aproximadamente 2.000 cores que tu pode pintar o vidro. Então, é uma coisa bacana, que tu pode... Chega hoje, tu pega um móvel ali, tu pode revestir, tu está cansado daquele móvel, tu pode... dar um up nele ali, que ele vai ficar mais Isso adequado. É feito aqui por vocês? Podemos fazer aqui, isso aí. Quantas empresas atuam nesse setor aqui no município de Erechim, mais ou menos? Nesse setor que a gente tem, que nós temos mais específico, umas 5 ou 6 empresas. E vocês têm uma espécie de associação, alguma coisa, ou estão ligados à CIE ou algo do tipo? Nesse momento não tem. Que a gente saiba, não tem nada. Mas existe em torno de trabalhadores com vidro aqui na cidade, em torno de 60 empresas registradas. Eu imagino que vocês, não é que dependam, mas a construção civil impacta, né, no negócio de vocês. Sim. Como é que está esse mercado? Está avançando também ou não? Na minha percepção, está avançando. As construções estão ocorrendo. Os prédios, tu pode ver que a construção civil na cidade aí tinha parado um pouco, mas agora eu vi que a demanda começou de novo. Até algumas empresas grandes de construção civil, que eu via fazendo 4, 5 prédios ao mesmo tempo, tinham parado, estavam com um prédio só, fazendo tudo, e agora eu já vi que tem uma movimentação maior. A gente vê outros municípios também com bom potencial de investimento nessa área de construção civil, enfim. Vocês atuam apenas em Erechim ou já prestam serviços em outros locais? Não, a gente já presta serviço em outros locais, cidades do interior, aí, Aratiba, uma cidade muito forte, Getúlio Vargas... Chapecó também a gente já atendemos Porto Alegre também. A logística é algo que atrapalha muito o negócio de vocês? A logística atrapalha um pouquinho, isso aí, a gente tem que se preparar muito para poder sair da cidade e fazer um trabalho fora.
Seu Campos, mais 40 anos na lida ou não? Olha, já estamos preparando a aposentadoria, que agora estamos com Mas os tá meninos novo, aí, tia, né? Já estamos com 55 anos, e então agora os guris já estão preparados para conseguir tocar a empresa. Sucesso. E a Vidraçaria Campos, mais 40, 50, 60 anos. E ele, né, William? Quando ele quiser descansar, a gurizada está pronta, né? Isso aí. Seu Vanderlei, prazer recebê-lo aqui conosco. Bom dia, entrevista. Sinta-se à vontade para voltar sempre que entender necessário, enfim. Muito obrigado pela atenção de vocês aí e pela oportunidade também da gente estar expondo isso aí. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Hoje tem mais Bom Dia Entrevista. Nós vamos falar aí sobre o Dia do Desafio do Sesc. Não perca, é logo mais às 8 da noite. E o programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Um forte abraço para você, tudo de bom e até mais.